programa de hoje é sobre uma matéria com repercussão geral reconhecida pela relevância política, econômica e social e que pode afetar os interesses de milhares de pretendentes a cargos e empregos públicos no país. Você acompanha a partir de agora no programa a decisão do plenário do Supremo sobre a legitimidade das chamadas cláusulas de barreira, previstas em editais de concursos públicos. O julgamento que foi concluído pelo plenário no mês de fevereiro. Eu parei de trabalhar e hoje eu vivo para estudar até conseguir minha vaga. O que a gente espera é isso, ter mais estabilidade, um salário melhor, né, uma remuneração melhor. No concurso público, eu vi a oportunidade de alcançar um trabalho, principalmente a estabilidade financeira. A cláusula de barreira é uma regra prevista nos editais que estipula o número máximo de candidatos que podem passar para fases seguintes de concursos. A medida exclui mesmo quem obteve nota mínima para prosseguir no certame. Na verdade, a cláusula de barreira ela não deve ser confundida com a cláusula eliminatória do concurso. A cláusula de barreira, como vimos, né, é uma cláusula que limita o número de acesso, né, o número de convocações dos candidatos para a próxima fase do concurso. Um exemplo prático, né, seria o caso, por exemplo, de serem convocados candidatos para a próxima fase, um exemplo, curso de formação, até a 50ª posição. Então, tem um número X de candidatos que vai ser estabelecido no edital do concurso, né? Para este diretor de um curso preparatório para concursos públicos, com sede em Brasília, é uma prerrogativa da administração limitar o número de candidatos que avançam nas fases de um concurso. A cláusula de barreira, para mim, já está mais que pacificada no Poder Judiciário, agora no Executivo. Vai ser uma regra também da Lei Nacional dos Concursos, vai ter um dispositivo nesse sentido, de alguma forma, já recepcionando essa decisão mais recente do STF. Tem que ter critério, você tem que estabelecer mínimo de critérios, e as pessoas têm que aceitar aquela regra. Mas e aqueles que conseguiram nota mínima para passar nos concursos? De acordo com a decisão da Suprema Corte, o candidato, mesmo alcançando bons resultados, poderá ser barrado e não ser classificado para a próxima fase do certame. Hoje não tem uma lei nacional dos concursos ainda, embora ela já tenha sido aprovada no Senado e está na CCJ da Câmara dos Deputados. Então, enquanto não vem essa lei nacional dos concursos, os candidatos têm que aproveitar agora, ou seguir, ou acompanhar o que tem decidido os tribunais. Para evitar dor de cabeça mais tarde, ele chama atenção sobre os critérios de cada concurso público e a importância de conhecer bem o edital daquele escolhido. Eu costumo dizer nas minhas palestras, nos meus artigos, que o edital nada mais é do que a regra do jogo. Agora, só pode estar no edital o que está na lei. A lei que criou a carreira ou que reestruturou a carreira. Se aparece alguma coisa que está no edital, sem a previsão legal, esse edital pode ser impugnado, como tem acontecido muito, de você exigir curso superior, por exemplo, no edital, bacharelado, aliás, quando a lei que criou a carreira ou que reestruturou a carreira diz o seguinte, ele só tem que ter curso superior. Então valeria inclusive o tecnólogo, porque isso é um curso superior. Eu acredito que é importante ter a atenção na leitura desde o primeiro edital lançado e principalmente nas certificações, que muitas vezes essas certificações elas alteram alguns itens muito importantes. É necessário observar item por item do edital e é necessário que você aborde toda a disciplina que esteja no edital. A decisão do Supremo sobre a validade da medida foi por unanimidade. Essa decisão foi dada durante a análise de um caso concreto de Alagoas. O governo do estado recorreu da decisão do Tribunal de Justiça, que havia declarado ilegal a cláusula de barreira prevista num concurso para agente da Polícia Civil. A norma derrubada pelo TJ previa a eliminação do candidato que, mesmo tendo obtido nota mínima para aprovação, não estava na lista de candidatos correspondente ao dobro do número de vagas oferecidas.
O Tribunal de Justiça de Alagoas entendeu que a eliminação do concursado fere o princípio constitucional da isonomia e da proporcionalidade. Você fere a isonomia de um concurso público quando você discrimina homens e mulheres, quando você não reserva vagas para portador de necessidade especial para um cargo administrativo. A isonomia, você garantir, é um dispositivo que está lá no artigo 1º da Constituição, que está lá no artigo 37 da Constituição, que todos possam concorrer, independentemente da crença, da aparência, da opção sexual. Na verdade, a isonomia, né, existe um conceito, né? Resumidamente, podemos dizer que é tratar os iguais de forma igual, né, e os desiguais de forma desigual. No entendimento do STF, ao julgar o recurso, a cláusula de barreira não viola os princípios constitucionais, porque estabelece critérios objetivos, gerais e abstratos para restringir os candidatos convocados para as fases seguintes do concurso. O agente da Polícia Civil, personagem do recurso em questão, estava no cargo há mais de 8 anos. A decisão teve a repercussão geral reconhecida, o que significa, na prática, que valerá também para processos semelhantes que tramitam em outros tribunais do país. E a demanda, com certeza, irá diminuir muito, e para quase nada. Porque hoje o entendimento realmente do Supremo foi taxativo, né? Realmente é constitucional a cláusula de barreira e não há nem por que estar questionando um fato como esse hoje, judicialmente. Daqui a pouco, depois do intervalo, acompanhe a votação deste processo no plenário do Supremo. Veja que, apesar de unânime a decisão, alguns ministros defenderam os interesses do concursado, que está no cargo de agente da Polícia Civil há mais de 8 anos. No mínimo, há uma dúvida razoável no sentimento deste homem que teve uma liminar, uma sentença, um acórdão e ficou 8 anos e agora o Supremo está assentando, com os efeitos da vinculação geral, uma tese jurídica. É surpreendente uma pessoa realizar o concurso, passar na prova e depois ser exonerado anos depois, quando ela abdicou de inúmeras outras esperanças. Um sonho, um objetivo, a perspectiva de ter estabilidade e garantir bons salários. Uma vaga no serviço público tem atraído milhares de candidatos. Os concursos nunca foram tão procurados. Para passar na prova é preciso estudo, dedicação e ter atenção especial no edital, que é uma espécie de lei dos concursos. Uma decisão recente do plenário do Supremo reconheceu força a esse documento e a importância de selecionar melhor os candidatos. O Supremo concluiu que as cláusulas de barreira previstas em editais estão de acordo com a Constituição Federal. E a gente faz agradecer O caso que serviu de base para a discussão veio de Alagoas, em função de uma cláusula de barreira no edital do concurso para agente da Polícia Civil do Estado. O certame previa que somente seriam convocados para o exame psicotécnico os candidatos que estivessem classificados em posição correspondente ao dobro do número de vagas para o cargo. Um candidato que se considerou prejudicado por não estar entre os classificados convocados para o psicotécnico, mesmo tendo sido aprovado em fases anteriores, entrou com mandado de segurança e pediu o direito de prosseguir no concurso. Em primeira instância, o candidato teve o pedido aceito. Em segunda instância, também. O Tribunal de Justiça de Alagoas determinou a nomeação e a posse dele no cargo de agente da Polícia Civil. Com isso, o Estado recorreu e entrou com esse recurso extraordinário julgado pelo plenário do Supremo. O julgamento foi no mês de fevereiro. O tema teve a repercussão geral reconhecida. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, defendeu que é prerrogativa do edital do concurso fixar a regra da cláusula de barreira e que a medida não fere o princípio da isonomia. Temos aí 15 mil candidatos inscritos que nessa primeira fase se colocam com regras previamente, objetivamente fixadas e
acaso superada a cláusula de afunilamento ou de barreira, geraria para a administração não uma questão de economicidade do concurso, mas uma questão de eficiência na prestação do próprio serviço. Me parece, portanto, inexistir abuso ou transbordo por parte do serviço público e que a regra é razoável e que a regra atende ao princípio da proporcionalidade. Além do Procurador-Geral da República, também se manifestaram na tribuna durante o julgamento deste recurso o advogado do candidato, que ingressou no cargo de agente da Polícia Civil, e a defesa do recorrente, o Estado de Alagoas, que entrou com o processo no Supremo, defendendo a cláusula de barreira. A isonomia, a igualdade, ela acontece quando se trata os iguais igualmente e os desiguais desigualmente, na medida em que se desigualam. E na questão posta aqui, bem como em todos os outros casos que envolvem a mesma matéria a respeito da constitucionalidade ou não da cláusula de barreira, deve-se emprestar tratamento desigual para aqueles que lograram pontuação desigual, para aqueles que se encontram em classificações desiguais. Da mesma forma, acredita-se que a cláusula de barreira, dentre vários outros aspectos que envolvem o processo seletivo, envolve uma certa discricionariedade que deve ser formalizada nos editais dos concursos públicos e que são previamente analisados pelos candidatos e os mesmos se submetem àquelas determinadas regras. O advogado do candidato defendeu que a cláusula de barreira fere o princípio da isonomia previsto na Constituição Federal. Também ressaltou que o cliente está no cargo há mais de 8 anos como agente da Polícia Civil, graças a uma decisão do Tribunal de Justiça de Alagoas. E o que se contém nos autos? O candidato, inconformado com a eliminação, com esse ato administrativo concreto, bate às portas do judiciário, vem a defesa do Estado e assenta. O edital estabeleceu essa restrição. Não preciso dizer mais nada. Basta, para a minha defesa enquanto Estado, invocar-se a regra inscrita no edital. As tutelas de urgência são conferidas, realizam todas as fases e etapas do concurso, é nomeado em 2006, e daí a questão de ordem provocada inicialmente, em 2006. Mas não é aceitável, presidente, ministro relator, que de 46 mil inscritos, para preenchimento de 150 cargos vagos pelo edital, apenas 134 vão para a academia. E o ano que vem, certamente, outro concurso será aberto. O relator do recurso, ministro Gilmar Mendes, defendeu que, em razão da grande concorrência nos concursos, é usual a criação de regras que restringam o número de candidatos por meio da nota de corte, teste de aptidão física e a cláusula de barreira. As regras editalícias que impedem o candidato de prosseguir no certame, denominadas regras restritivas, subdividem-se em eliminatórias e cláusulas de barreira. As regras eliminatórias prevêem, por exemplo, a exclusão de candidatos que não acertarem pelo menos 50% das questões objetivas de cada matéria. Outro bom exemplo de regra eliminatória é o exame de aptidão física. Esse tipo de regra editalícia, como se vê, prevê como resultado de sua aplicação a eliminação do candidato do certame público por insuficiência em algum aspecto do seu desempenho. Além disso, é comum que se conjugue ainda outra regra que restringe o número de candidatos para a fase seguinte do concurso, determinando-se que no universo de candidatos que não foram excluídos pela regra eliminatória, participará da etapa subsequente apenas número predeterminado de candidatos, contemplando-se somente aqueles que obtiveram a melhor classificação. Essas são as denominadas cláusulas de barreira, que não produzem a eliminação por insuficiência de desempenho nas provas do certame, mas apenas estipulam um corte no número de candidatos que poderão participar da fase posterior, comumente as fases dos exames psicotécnicos ou dos cursos de formação. Assim, pode-se definir a cláusula de barreira como espécie de regra editalícia restritiva que, embora não elimine o candidato pelo desempenho inferior ao exigido, verba e graça, mínimo de acertos, tempo mínimo de prova, obstaculiza sua participação na etapa seguinte do concurso em razão de não se encontrar entre aqueles que obtiveram a melhor classificação. O voto do relator do recurso, no mérito, foi seguido por todos os ministros do Supremo.
Mas dois divergiram em relação a uma proposta de modulação de efeitos. Os ministros Roberto Barroso e Luiz Fux. Eles queriam manter no cargo o agente da Polícia Civil que tomou posse graças a uma decisão da Justiça. Verifico que o impetrante já se encontrava no exercício do cargo há mais de 8 anos, por decisão judicial, primeiro liminar, depois sentença e depois acórdão, que assegurou a ele a investidura se ele estivesse no número de vagas previstos no concurso, de modo que ele foi investido em uma vaga pré-existente e que havia sido aberta no quantitativo do edital. De modo que eu acompanho o eminente relator quanto à tese jurídica, mas modulo para o fim de não decretar a exoneração do cargo no impetrante. Eu penso que não é de se acolher essa modulação nesses termos, porque significa, na prática, retirar da medida cautelar ou das decisões antecipatórias a sua natureza precária. Elas são precárias e por natureza, e certamente o candidato que foi investido no cargo nessa condição não podia desconhecer isso. Este cidadão foi aprovado em concurso público e lá está há 8 anos. De modo que, a essa altura, nós exonerarmos alguém que foi aprovado do concurso e está investido há 8 anos, eu acho que, embora assentada a tese jurídica correta, eu acho que nós produziríamos uma injustiça no caso concreto. E realmente é surpreendente uma pessoa realizar o concurso, passar na prova e depois ser exonerado anos depois, quando ela abdicou de inúmeras outras esperanças, que representa, talvez, o núcleo harmônico do princípio da segurança jurídica, digamos assim, até o lado romântico da dignidade que está envolto o princípio da confiança legítima. Exatamente nesse confronto entre a esperança gerada por um ato estatal, porque o Poder Judiciário também representa uma das funções do Estado, e uma ponderação com o princípio da legalidade estrita, num país que a Constituição Federal valoriza o trabalho humano e a dignidade do trabalhador, realmente ressoa sobejamente injusta a exoneração desse funcionário que confiou nas decisões judiciais. Os ministros afastaram a proposta de modulação de efeitos porque consideraram que, no geral, o critério que proporcionou a desigualdade entre os candidatos foi o do mérito. Isso porque os melhores foram se destacando por suas notas em cada fase do concurso. Na verdade, a situação fática se criou a partir de uma iniciativa do candidato acoimando de ilegal ou abusivo um edital que digamos assim, o prejudicou na sua ótica. Quem cumpre a lei espera que o outro também cumpra. Então, quando essas situações acontecem, e claro, pode-se dizer, mas ele foi em juízo. Foi em juízo e até que transite em julgado, nós não temos a atuação final do Poder Judiciário. Sim, o Poder Judiciário demorou, claro. Num Estado nacional, com 200 milhões de pessoas, e segundo o último dado de um ministro numa das últimas posses de presidente, com 75 milhões de processos em andamento ou de ações, evidentemente tem demora. E a gente sabe disso, é errado, é ruim, é infeliz, mas este é um dado. Então, quando essas pessoas passam, quando o servidor, quando o candidato disputa contra texto do edital, porque aqui não havia dúvida, não impugnou o edital, o mandado de segurança não é preventivo, foi quando ele não teve número suficiente para passar que ele impugnou. Se tivesse, então o edital valia, se ele tivesse aproveitado, mas na hora que ele não passou, aí ele faz a impugnação. Muito bem. E normalmente, quando acontecem essas situações, vem na ficha funcional, subjúdice. Não ofende o princípio da isonomia uma norma editalícia de caráter geral, previamente estabelecida e pública,
que estabelece distinções ou regras especiais para a participação de candidatos em concursos. No caso, se estabeleceu um fator de discriminação que é harmônico com a Carta da República, ou seja, se previu expressamente que só passariam à segunda fase aqueles que, aprovados na primeira, estivessem nas posições que atendessem o dobro dos cargos existentes. Logicamente, os demais foram reprovados, não se classificaram para a segunda fase. Houve realmente o ajuizamento de ação e se logrou o liminar, mas houve o ajuizamento de ação se sabendo que se poderia ter uma decisão contrária. O direito dos candidatos concedente a participação na etapa seguinte vai depender, antes de mais nada, da ordem de classificação dos candidatos e, em segundo lugar, dos limites quantitativos estipulados no edital. Também eu acompanho o relator e peço vênia ao ministro Barroso e ao ministro Luiz Fux para não modular os efeitos da decisão, mas no entendimento de que fazê-lo seria cometer violação ao princípio da isonomia em relação a dezenas, se não centenas ou milhares de outros candidatos que estavam em situação idêntica à do recorrido. O entendimento dos ministros a favor da cláusula de barreira deve ser seguido agora em processos semelhantes que tiveram a tramitação suspensa em outros tribunais. Isso porque a matéria teve a repercussão geral reconhecida pelo Supremo. Você tem muitas demandas no Judiciário, especialmente na Justiça Federal, para a posse de cargo público, que está se criando uma judicialização dessas demandas de concurseiro. Com isso ele já vai desencorajar, porque já tem uma decisão do STF com repercussão geral, pautando então as outras instâncias, no sentido de que não vai conseguir êxito. Realmente, quanto à cláusula de barreira, a demanda deve diminuir. Agora, quanto aos outros temas, né, se realmente houver alguma ilegalidade no edital ou algum provisionamento diferente da lei, realmente vai haver sempre demandas. Vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque o programa Grandes Julgamentos do STF volta em instantes. A legalidade das chamadas cláusulas de barreira previstas em editais de concursos públicos. É esse o tema do programa Grandes Julgamentos do STF. Hoje são 13 milhões de jovens, na sua grande maioria jovens, 40% são entre 18 e 30 anos, buscam a carreira pública, ou o governo como patrão, ou a estabilidade financeira. A grande maioria hoje, mulheres, né? 55% desse efetivo são mulheres. A expectativa é grande, né? Porque a gente vê todo mundo correndo, né, atrás desse sonho, né? Então, realmente, é uma vida de concurseiro, é muita expectativa, muita ansiedade. Hoje ele tem que estudar mais do que devia para conseguir uma boa classificação, para conseguir depois a nomeação, a posse e o exercício no cargo. A recomendação do coordenador de um curso preparatório para concursos públicos veio depois da última decisão do Supremo envolvendo a nomeação em cargos públicos. O plenário decidiu que a cláusula de barreira é necessária para restringir o número de candidatos para as próximas fases de concursos e está de acordo com a Constituição Federal. O julgamento reconheceu a força do edital, que prevê a cláusula de barreira, e é uma espécie de lei dos concursos. O edital é um documento que traz as regras que devem ser seguidas pelos candidatos no certame. Então, o edital, eu digo assim, você tem que ler 3 vezes um edital. Porque é a partir dele que você estabelece o seu plano de guerra, é a partir dele que você identifica se você preenche os requisitos básicos para tomar posse, é a partir dele que você identifica que critérios que desempatam,
como é que vai ser feita essa classificação. Então, é tão importante quanto saber o conteúdo que ali está, é saber bem as regras do edital. É uma regra específica para cada edital. Então, um determinado órgão vai estabelecer o número X de candidatos para ser convocados para a próxima fase. Especialistas ressaltam que esta não foi a primeira decisão do Supremo envolvendo direitos e garantias de quem procura uma vaga no serviço público. Esta própria Corte já reconheceu a inocorrência de qualquer ofensa ao postulado da isonomia, naqueles casos em que a administração haja limitado a um determinado número a relação dos que podem ser convocados à segunda etapa do certame. O STF, especialmente, é que tem legislado em matéria de concurso público, garantindo regras mais transparentes, mais justas, mais morais, mais isonômicas e principalmente garantindo o direito dos aprovados, que era uma coisa que antes você passava, inclusive, em primeiro lugar no concurso público e não era nomeado. E hoje, graças a decisões, inclusive de repercussão geral, no STF, os candidatos estão mais seguros com o seu direito e com o seu investimento, inclusive, no concurso público. E o programa de hoje fica por aqui. Se você quer entrar em contato conosco para sugerir um tema ou falar com a nossa produção, é só mandar um e-mail para grandejulgamentos@stf.jus.br. Temos um encontro marcado na semana que vem com mais uma grande decisão do Supremo. Até lá!